No vídeo passado eu mostrei que o Novo Testamento é um documento histórico confiável, mas muitas pessoas irão indagar que as Escrituras exageraram em seus relatos e que isso é fruto de ideologias e intenções. Seria então os Evangelhos mentiras bem construídas e bem articuladas? Seria os Evangelhos uma espécie de propaganda em favor do cristianismo para receber mais pessoas para a sua doutrina? Um fato é que a fé cristã ela é histórica, e essa história se construiu através de testemunhas. Toda a história do passado que nós temos, ela é construída através de testemunhos, mas devemos analisar se esses testemunhos são confiáveis ou não. Será que o testemunho dos apóstolos são testemunhos confiáveis? É isso que vamos analisar nesse vídeo, e vamos fazer isso através de 3 pontos, que são 3 fatos na verdade. O primeiro ponto e o primeiro fato é que os apóstolos, eles foram testemunhas oculares. Uma testemunha ocular é alguém que presenciou determinado evento e, portanto, pode relatar sobre ele. O segundo ponto é sobre o ceticismo dos apóstolos. Os discípulos de Cristo, eles eram sim pessoas muito céticas e investigadores cuidadosos. E o terceiro ponto, o terceiro fato é que essas pessoas, esses apóstolos, eles foram martirizados, perseguidos e mortos pelo que defendiam e diziam que Jesus Cristo é Deus. Então eles morreram pelo que professavam e tanto defenderam. Então, o primeiro ponto, os apóstolos, eles realmente foram testemunhas oculares? Bom, vamos ver o que é dito no Evangelho de São Lucas, ali no comecinho, quando começa o Evangelho. Ele diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que de fato foram ensinadas. Então observe bem esse relato, como é iniciado o Evangelho de São Lucas. Ele diz, ele revela que realmente foi uma testemunha ocular e que quer passar isso para adiante com precisão, com cuidado e com fidelidade. Em Pedro, no capítulo 1, versículo 16, é dito o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós somos testemunhas oculares de Sua Majestade. Então aqui também fica explícito não só o testemunho ocular, as testemunhas oculares que eles foram, mas também o seu ceticismo. Mostra que eles eram realmente investigadores cuidadosos e não acreditavam em qualquer história. Em 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 2, é dito o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E aqui fica novamente explícito, que eles foram testemunhas oculares. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, é dito: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Novamente, eles foram testemunhas. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 39 a 40, é dito: nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Então, de fato, nós percebemos que eles foram realmente testemunhas oculares, que presenciaram a vida de Cristo, que presenciaram as suas ações, as suas atitudes, os seus ensinamentos, as suas palavras, que puderam tocar nele. Eles realmente foram testemunhas oculares, que presenciaram com seus próprios olhos tudo aquilo que Jesus fez. Só que assim como em um caso de investigação, que é o que eu estou tentando fazer nesse vídeo, nós precisamos atentar a uma coisa importante. A testemunha ocular, ela não pode ter qualquer predisposição. Será que os apóstolos, eles tinham alguma predisposição? Como nós vimos, Lucas deixa bem claro que ele tem o intuito de passar tudo o que presenciou com seus próprios olhos, com precisão, com cuidado e com fidelidade. Então nós não vimos nos evangelhos qualquer restício que é presente nas mitologias comuns. Observe o modo como os evangelhos foram escritos. Eles foram escritos de maneira sóbria e responsável, com detalhes precisos. Então, não encontramos ali qualquer vestígio de mitologia comum.
Agora o segundo ponto, eles realmente eram pessoas céticas? Bom, além de testemunhas oculares, eles também eram céticos, porque eles, a princípio, não acreditaram que Jesus era realmente o Filho de Deus, que ele era Deus. Eles não acreditaram, a princípio, na ressurreição de Cristo. Alguns duvidaram até depois de tê-lo visto ressuscitado. Eles se sentiram envergonhados, humilhados com a morte de Jesus. Para eles, um Messias sofredor era muito estranho e aquilo os deixou desesperançados. Eles tinham perdido a fé, tinham perdido a confiança em Jesus. Quando Jesus foi preso, eles se esconderam. Quando lhe disseram que o túmulo estava vazio, eles não acreditaram. Foi somente depois de provas bastante convincentes, depois de fatos realmente comprovados, é que eles realmente comprovaram e acreditaram que Jesus havia ressuscitado. E então eles foram transformados. As suas vidas foram transformadas radicalmente e eles acabaram morrendo, pelo que defendiam. Até mesmo Tomé, que disse que não acreditaria na ressurreição de Jesus se não pusesse os dedos na ferida de Jesus, acabou acreditando na ressurreição e acabou morrendo como mártir por Jesus. Até mesmo Pedro, que negou diversas vezes e que abandonou Jesus, apareceu depois de acreditar na ressurreição em Jerusalém, pregando com ousadia, mesmo sob ameaças de morte, e depois acabou morrendo também em uma cruz de cabeça para baixo. Até mesmo Tiago, que era irmão de Jesus, que se sentia envergonhado com o que ele fazia, o que ele dizia, que não acreditava que ele era o Filho de Deus, apareceu também em Jerusalém pregando com ousadia, sob ameaça de morte, e também acabou morrendo apedrejado. Será que eles estavam enganados? Não, a explicação mais plausível é sobre a ressurreição de Jesus. Porque os discípulos, eles eram realmente céticos e investigadores e estava a seu alcance descobrir se a ressurreição de Cristo era realmente verdadeira ou não, se tinha acontecido ou não. Então, essa é a explicação plausível. E também, pessoalmente, eles sempre pregaram a verdade e condenaram a mentira. No livro Em Defesa de Cristo, que eu recomendo muito vocês lerem, o autor ele é um investigador que decide fazer várias entrevistas com os estudiosos da área, em vários lugares, países diferentes, para ver se o cristianismo é verdadeiro ou não. E aí ele submete o testemunho dos apóstolos, evangelhos, a 8 testes para saber se eles são confiáveis ou não. Esses testes são, primeiro, teste da intenção, teste da capacidade, teste do caráter, teste da harmonia, teste do preconceito, teste do acobertamento, teste de corroboração e teste de testemunho. E adivinha, o testemunho dos apóstolos foi aprovado em todos eles. Agora, o terceiro ponto que devemos analisar é sobre a morte desses discípulos, sobre esse martírio cristão. E a pergunta que eu devo fazer é: quem morreria por uma mentira? No livro Mais que um Carpinteiro, fala sobre a morte dos apóstolos de Jesus e fala que Pedro, que foi chamado originalmente de Simão, foi crucificado, como eu já disse antes. André foi crucificado também. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. João, filho de Zebedeu, teve morte natural. Filipe foi crucificado. Bartolomeu foi crucificado também. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto por uma espada. Tiago, que era filho de Alfeu, foi crucificado também. Tadeu foi morto por flechas e Simão, o Zelote, foi crucificado. Então eles foram mortos de formas bastante dolorosas, bastante agoniantes, A crucificação é uma morte bastante dolorosa e agoniante, além de mortes por espada, lanças e por pedras, apedrejados. Quem é o ser humano que, em plena consciência, colocaria sua vida em risco e realmente estaria disposto a morrer por uma mentira? Quem é o ser humano que defenderia algo com toda a sua força de vontade, mesmo estando sob ameaça de morte? E mesmo com mortes tão dolorosas assim? O cristianismo não pode ser mera propaganda, porque as propagandas existem para se receber algo em troca. E que os discípulos receberam morrendo por Jesus foi apenas tortura, perseguição e morte. Eles não obtiveram poder, eles não obtiveram fama e nem nada de bom. Eles apenas obtiveram condenação e morte. Muitas pessoas até poderiam morrer por uma falsidade, só que os discípulos eles tinham condições de descobrir se o que eles estavam defendendo era uma falsidade ou não. Isso é algo inexplicável para os céticos. E mais uma coisa é inexplicável: a transformação da vida dessas pessoas. Os discípulos, eles se transformaram da noite para o dia. Foi algo bastante repentino e radical.
Nós vemos claramente que os apóstolos, eles eram covardes e eles se tornaram radicalmente corajosos, morrendo pelo que diziam, depois de terem acreditado que Cristo havia ressuscitado dos mortos. As autoridades prenderam e açoitaram essas pessoas, mas depois de soltos, eles já estavam novamente nas ruas pregando sobre Jesus. As autoridades perceberam, os seus inimigos perceberam isso, e até eles ficaram surpresos e não entenderam o motivo disso. Os seguidores de Jesus não teriam enfrentado tudo isso se não estivessem convictos do que acreditavam, que Jesus havia ressuscitado. Não há como explicar que esse grupo específico de pessoas teria inventado uma fé específica. A única explicação é que eles estavam realmente convictos do que defendiam, que o que defendiam era realmente verdade. No dia da crucificação, eles estavam cheios de tristeza. No primeiro dia da semana, cheios de alegria. Na crucificação, estavam desesperançados. No primeiro dia da semana, seu coração luzia de certeza e esperança. Quando a mensagem da ressurreição chegou, estavam incrédulos e tiveram de ser convencidos. Mas, uma vez que obtiveram certeza, jamais duvidaram novamente. Acreditar que esses homens eram mentirosos e estrategistas com o objetivo de mudar radicalmente a estrutura moral de uma sociedade é muito mais difícil de acreditar do que acreditar que realmente Jesus ressuscitou, do que acreditar na ressurreição, que é muito mais evidente. Nenhuma mentira subsistiria por tanto tempo na humanidade. Todos os impérios que existiram caíram, mas a Igreja de Cristo ainda vive e reina com uma força inexplicável. Todos os mandamentos e ensinamentos de Jesus parecem ser quase impossíveis de serem cumpridos e parecem ir na direção mais contrária à vontade daqueles que escreveram sobre esses ensinamentos. Certamente são contrários aos desejos daquelas pessoas que querem uma religião que esteja longe de obrigações morais. Nos textos do Novo Testamento foram incluídas 30 pessoas confirmadas historicamente, de forma que não há maneira de os autores terem seguido adiante mentindo sobre essas pessoas, por exemplo, sobre Pilatos, Caifás, Festo, Félix e toda a linhagem de Herodes. Alguém os teria acusado de envolverem falsamente essas pessoas nessa história. Os autores saberiam muito bem disso e não colocariam essas pessoas nessa história que teria o objetivo de enganar as pessoas. Como eu já disse, o cristianismo baseou-se em alegações históricas, segundo o qual Deus teria entrado no espaço e no tempo na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, se realmente essa história, se essa história fictícia tivesse o intuito de enganar as pessoas, teria existido um esforço enorme da parte das pessoas que escreveram essa história. A única explicação plausível para todas as questões está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois de ter sofrido, Jesus apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas a respeito do reino de Deus. Também está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quem morreria por uma mentira? Que mentira subsistiria por tanto tempo na humanidade? Estas perguntas devem ser feitas. Todas as mentiras, elas sempre são reveladas uma hora ou outra, mas o cristianismo não foi embora porque não é uma mentira. Quem morreria por uma mentira? Só existe uma resposta para essa pergunta. O cristianismo não foi embora porque a verdade espiritual é alicerçada com a verdade histórica. Então poderão tentar derrubar o cristianismo de várias maneiras diferentes. Poderão tentar fazê-lo parecer mentiroso e poderão sim tentar convencer muitas pessoas disso. Mas o cristianismo nunca vai desaparecer porque Jesus Cristo realmente ressuscitou, Ele vive e reina. E Ele é a verdade. A verdade, uma hora ou outra, ela se revela, de forma que a mentira acaba se revelando também. E mesmo que morram aqueles que testemunharam a verdade não se foi embora com eles. A verdade permanecerá para sempre. A verdade ainda é testemunhada por muitos.